sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane, no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre o cubismo. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou. É importante para mim saber a sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, o cubismo foi um movimento artístico, né, surgido no começo do século XX. O período do início do século XX, né, foi um início de muitas mudanças, né, muito radicais, né, foi inventada a fotografia, também houve muita pesquisa sobre a ótica, sobre as cores complementares e tudo mais. Houve bastante pesquisa sobre isso, né, e também a vida moderna, vamos dizer assim, tinha a industrialização, tinha a urbanização, a vida mudou bastante. Então, nesse período, né, a arte havia acontecido o impressionismo, o simbolismo e tudo mais. Então, uma das coisas que é interessante saber, né, é que tudo isso, né, era de vanguarda e tudo, mas os artistas estavam ainda inquietos, porque havia uma necessidade de uma coisa nova, né? Então, para começar a falar sobre o cubismo, nós vamos falar de Picasso. O Picasso, ele nasceu em 1881 na Espanha, né? Em Málaga, na Espanha, né? Mas ele fez a carreira dele como pintor na França. Bom, para falar no cubismo, nós vamos falar dessa obra de Picasso, uma das mais conhecidas, que é As Senhoritas d'Avignon. As Senhoritas d'Avignon, que nós estamos vendo, né? É um quadro, óleo sobre tela, né, de 2,43 metros de altura por 2,34. É um quadro grande, né, está no MoMA, né, Museu de Arte Moderna de Nova York, né, e é interessante, ele colocou a Senhoritas d'Avignon em referência a uma rua em Barcelona, a rua ligada à prostituição, né. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é um bordel, né. Vários pintores já pintaram esse tema, né? Mas ele inovou bastante. Você pode ver que é completamente diferente. Ele inspirou-se, certamente, né, com os quadros As Banhistas, né, do Cézanne, né? O Cézanne foi o pai da arte moderna, né? E tinha, nesse momento, em 1907, né, 1908, houve uma grande exposição das obras de Cézanne, que tinha morrido, né, estava fazendo uma grande exposição. Então, com certeza, ele teve influência disso, né? Porque é interessante também as influências que ele teve, né? Ele colecionava arte africana, principalmente as famosas máscaras africanas, né? Ritualísticas, né? Porque ele admirava muito, né, a síntese, né, e a expressividade, né? A simplificação das formas, mas a expressividade das máscaras africanas, né? E também nesse período também, havia muito a influência do ukiyo-e, que são as gravuras japonesas, né? Nesse quadro, né, ele rompe, né, com 500 anos de história da arte, né, que era a arte da Renascença, que haviam conseguido, né? Na Renascença, eles procuraram e conseguiram o aspecto tridimensional do espaço, né? Conseguiram a ilusão, né, de tridimensional numa pintura, né, como nós estamos vendo aí, né, tinha os personagens e o espaço atrás, né, muito, muito bonito e tudo mais, mas o Picasso rompe com tudo isso, né. Já Gauguin e tudo mais, já estava começando, né, a fazer telas, né, com espaço achatado, né, com as figuras achatadas e o espaço não tinha mais aquela profundidade e tudo mais, né? Já estava vendo, porque foi a influência da arte japonesa, o ukiyo-e, da xilogravura japonesa, que era bidimensional, né? E influenciou bastante. Mas o Picasso inovou muito mais aí, né? E nós estamos vendo que não tem espaço, o espaço é preenchido pelas mulheres, né? O pouco que tem são pinceladas um pouco confusas, né? E é interessante que as personagens, né, elas estão assim muito próximas da gente, né? E outra coisa, ele fez elas, como eu disse, ele teve uma inspiração, né, da arte africana, né? As duas
mulheres da direita, né, o rosto é inspirado na máscara africana. As duas da esquerda são inspiradas na arte ibérica, né, arcaica, né, espanhola, né, e a outra, que está de perfil, é inspirada na arte egípcia, né. Então ele montou todo esse quadro, né. É interessante que as personagens encaram o espectador, né, aí ele se inspirou na Olímpia, né, de Manet, que também encara o espectador, né, é também uma prostituta, né, e encara o espectador. E nós estamos vendo, inclusive, que as figuras dele são achatadas, né, ele rompeu com todas as tradições daqueles períodos de arte renascentista e tudo mais, até mesmo o impressionismo que havia acontecido logo no final do século XIX, né, até dava atenção às formas, né. O impressionismo era a luz, né, o reflexo da luz e o efeito da luz sobre as formas, né. Mas ele fez uma arte completamente diferente, né, e chamou a atenção, né. Mas esse quadro não é ainda o cubismo, é a base do cubismo, né. E é interessante, né, que ele expôs essa arte, né, chamou bastante atenção, né, e um pintor, que era um pintor que fazia parte do movimento fauvista, né, o Georges Braque, né, ele pintava, o fauvista são cores muito brilhantes, cores complementares, já é um movimento bem diferente. Ele ficou muito impactado com aquele quadro, né, da Senhorita de Avião, e também ele se inspirou, né, gostava muito da arte de Cézanne, né, o Cézanne ele também era o começo da arte moderna, e ele fazia também, simplificar bastante as coisas com a geometria, né. Então, vai surgir daí, né, o Stack, né, o Braque, né, vai fazer um quadro que é as casas de Stack, né, que nós estamos vendo aí. Nesse quadro, ele rompe com qualquer tipo de perspectiva, não há ponto de fuga e tudo mais, e ele simplifica, né, tanto as árvores como as casas na sua geometria básica, né, formato geométrico básico, né. Ele faz com cores suaves e terrosas, e para dar volume ele faz um sombreamento, né. Esse tipo de quadro, né, chamou bastante atenção, né, que nós estamos vendo que tudo ali é achatado, né, não tem espaço, é tudo bem geométrico mesmo, né, que isso chamou a atenção do crítico de arte Louis Valcelles, né, que zombou daquele quadro e disse que parecia uma caixa de cubos, né, então ele deu o nome, né, ao movimento, que foi cubismo, né? A partir daí, então, é a primeira fase do cubismo. É interessante nós vermos esse quadro comparado com a foto, né, no mesmo local, né, que foi tirado, né, a gente pode comparar, né? Como a foto, né, que nós estamos vendo, a foto mostra o espaço e tudo mais, né, a profundidade do espaço, né? Mas ao lado, né, o mesmo local, mas interpretado pelo cubismo do Georges Braque, né? Então a diferença é bastante, a gente vê a diferença mesmo, não há espaço, não há perspectiva nem nada. Isso então criou o cubismo, né? Mas nós temos muito mais sobre o cubismo, né? Isso é só a introdução. É interessante saber que o cubismo, uma das coisas que também levou aos artistas a procurarem, tanto no final do século XIX como no começo do século XX, uma arte diferenciada, porque a fotografia, né, nós tínhamos, na Renascença, como eu falei inicialmente, nós tínhamos conseguido o espaço tridimensional, né, uma coisa muito interessante, mas eles queriam, já que a fotografia, na mesma hora que tirasse uma foto, apareceria esse espaço, não tinha mais graça. Então, eles queriam uma mudança na arte, e o cubismo foi muito importante. Mas o cubismo se divide em 3 partes, esse é o nosso início do cubismo, mas eu vou fazer outro vídeo, né, que é o cubismo analítico e sintético, né. É interessante saber que Picasso e Braque fundaram o cubismo e continuaram sendo, trocando ideias e tudo mais, né, foi uma dupla
muito importante para a história da arte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e fique comigo no próximo vídeo. Muito obrigada.